Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, mais uma vez bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a transição entre a família e o Estado, como é que a cultura brasileira moldou a modernidade social. Lembrando que o nosso estudo é em cima do livro Raízes do Brasil, especificamente a gente vai falar do capítulo 5, que vamos tratar desse tema aí que é bem interessante. Se você tiver interesse no resto da obra, tem uma playlist aqui no canal, cada vídeo retrata um capítulo, dentre outras playlists de outros livros que eu vou fazendo um resumo aqui. Dinâmica simples, o conteúdo que está aí na tela para você está aqui na minha tela. Eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês, hoje munido da boina da preguiça. Só um aviso aos amigos que acompanham aqui no canal. Apresentações feitas, vamos embora lá, pessoal. No século XIX, gente, muita gente acreditava que o Estado ele era como uma espécie de família maior, que cresceu e virou uma coisa mais complicada, mais complexa, né? Só que na real, isso não faz sentido nenhum. A família e o Estado são bem diferentes, são até mesmo opostos, né? A família é um lance assim mais próximo, feita de relações pessoais, de afeto, convivência, né? Tudo assim muito concreto. Já o Estado ele é uma parada mais abstrata, né? Meio distante. Ele não funciona baseado em carinho, em proximidade, mas sim em regras gerais e instituições, né, que acabam valendo para todo mundo, pelo menos na teoria, no campo das ideias. Quando o indivíduo ele deixa de ser assim só um filho, entre aspas, né, um membro da família, e ele vira um cidadão, ele passa a estar sujeito às leis e às regras do coletivo, né, que são leis impessoais. Essa mudança é como uma troca, né? O mundo íntimo e impessoal da família dá lugar a um sistema mais amplo, né? Só que também mais frio, mais burocrático. E é o geral, o Estado vem sendo o particular, a família. Isso assim muda bastante como que as pessoas se organizam na sociedade. Na peça Antígona de Sófocles, rola um embate clássico, se liga só. Antígona representa o lado da família e das obrigações pessoais, enquanto o Creonte ele defende as leis do Estado e o interesse coletivo. Essa briga ela simboliza, gente, uma tensão que existe em várias culturas diferentes. O que é mais importante, o individual ou o coletivo? É a briga que tá aí realmente em muitas culturas diferentes. Quando a sociedade começou a mudar, saindo de um modelo mais antigo, as corporações de ofício, ou seja, onde as relações eram mais pessoais, para a industrialização moderna, esse dilema ele acabou ficando mais evidente, né? No sistema industrial, a conexão entre o patrão e o trabalhador foi praticamente eliminada, né? E deu lugar a uma relação fria, cheia de hierarquia, onde a luta de classe cresceu pra caramba. A transição de uma sociedade baseada em laços pessoais para uma sociedade focada em regras e sistemas abstratos trouxe desafios pra caramba, gente. É tipo sair realmente de uma família grande para viver num mundo, né, de contratos burocráticos. Basicamente, a forma como a sociedade muda também mexe com a educação e o jeito que as pessoas crescem e aprendem as coisas. Antigamente, gente, ensinar era mais sobre fazer a criança obedecer regras da família, porque isso era visto como algo bom e algo também que era necessário. Só que hoje em dia as ideias modernas, gente, estão mais ligadas a ensinar a criança a pensar por si mesma. Mais uma vez, pelo menos no campo das ideias. A ideia, gente, é preparar ela para o mundo, mostrando que nem sempre precisa seguir regras da família se essas regras não fizerem sentido. Isso tem tudo a ver, gente, com o mundo atual, que foca mais em valores universais. Claro que nem todo mundo acha que isso seria fácil ou certo. Então, essa mudança, ela enfrenta desafios, né, dependendo muito da cultura e também do lugar. Em lugares onde o modelo da família patriarcal dominava, era mais difícil aceitar ideias sociais mais modernas, né? No Brasil, o Império é um grande exemplo disso. O jeito que as famílias funcionavam, gente, muitas vezes tratava o crescimento pessoal dos membros dessa família, né?
Só que aí surgiram as faculdades de Direito em São Paulo, em Olinda, em 1827. E isso foi assim, tipo um portão de saída para essas regras. Os jovens eles podiam sair de casa, se livrar daquele ambiente controlador, né? E começar a pensar com a própria cabeça, desenvolver as próprias ideias. O problema, gente, é que mesmo assim saindo, muita gente ainda carregava na bagagem muitos valores patriarcais de onde eles vieram, né? E isso também batia de frente com as mudanças que estavam rolando numa sociedade que queria ser mais igualitária. O Joaquim Nabuco, ele notou que quem não tinha família ou cresceu meio que abandonado, às vezes essa pessoa se dava melhor nessa nova sociedade, porque ela não ficava tão presa a essas amarras antigas familiares. No Brasil, quando as cidades cresceram e a comunicação melhorou, muita coisa consequentemente mudou. Só que o jeito antigo de pensar ainda pesava bastante, gente, principalmente no governo. Pois é, a galera não separava muito o que era coisa pública do que era coisa privada, né? O que era do governo muitas vezes acabava sendo tratado como se fosse da pessoa que tinha o cargo. Esse esquema, gente, anota aí, foi o funcionalismo patrimonial, que o Max Weber ele explica. Basicamente é como se assim, o pessoal no poder usasse os cargos para poder cuidar dos próprios interesses, né? Tipo uma herança de família. Isso é bem diferente do modelo burocrático, que é uma parada mais profissional, mais impessoal, com regras e tudo mais. O problema, gente, é que essa mentalidade antiga ainda tá aí em vários cantos e isso complica muito o funcionamento de um governo mais moderno, né? De um governo mais democrático, né? É um desafio que o Brasil, gente, continua a enfrentar até hoje. Até hoje. Você pega a época que o livro foi escrito e transporta esse problema para hoje. O Brasil continua enfrentando esses desafios. Aqui, quando eu falar aqui, Brasil, tá? A família ela sempre teve um papel muito importante e ela acabou moldando basicamente como que a sociedade funciona, a maneira como as pessoas se organizam dentro de casa, com laços mais próximos, mais afetivos, né? Isso acabou servindo de exemplo para outras formas de convivência e também de trabalho. Mesmo quando assim o país ele tentou adotar ideias mais modernas, como a democracia ou regras mais impessoais, as práticas ligadas à família elas continuaram sendo muito fortes, né? E isso mostra sim como que a tradição familiar pesa na cultura brasileira, tem um peso grandão aí, muitas vezes, gente, entrando em conflito com as mudanças trazidas pela modernização e também da época pela vida nas cidades, né? Era uma parada muito conflitante. Vamos falar agora sobre a ideia do homem cordial, gente, que é uma forma de descrever um dos jeitos brasileiros de ser. Pois é. Como é que é esse homem cordial? Ele é caloroso, acolhedor, né? Emotivo também no jeito de lidar com os outros. Não é ser assim sobre ser educado ou seguir regras sociais. É uma parada mais espontânea, né? Mais emocional. Isso tudo vem de uma herança rural, né? Consequentemente patriarcal, onde as relações elas eram mais próximas, né? Baseadas nos sentimentos, em relações emocionais. Enquanto em outros lugares, né? Tem um exemplo aqui no texto, né? Como o Japão, a polidez é mais formal, né? Cheia de rituais, por assim dizer. Aqui no Brasil, gente, ela é mais natural, ela é mais descontraída. Tipo assim, abraço apertado e sorriso sincero. Pelo menos na teoria. É como se a gente assim buscasse criar conexões mais verdadeiras, né? Sentindo que estar junto dos outros traz conforto e também evita a solidão. É uma parada que o Nietzsche ele chegou até a comentar, dizendo que viver nos outros é um jeito de encontrar alívio. Os brasileiros têm um jeito mais descontraído, né? Não curtem muito aquelas formalidades mais rígidas, né? Ou ficar seguindo hierarquias à risca. O papo é respeitoso, claro, né? Mas sempre buscando uma parada mais próxima, né? Mais amigável. Por isso, o brasileiro, no modo geral, adora usar diminutivos. Como a gente tem o clássico exemplo, o Joãozinho, em vez de senhor João, por assim dizer. Eles preferem chamar as pessoas pelo primeiro nome do que pelo sobrenome, né? Coisa que em muitos lugares não rola, primeiro se chama pelo sobrenome, né? Esse jeito de falar, gente, também de interagir,
ajuda a aproximar as pessoas, né? Deixa tudo mais leve, né? Com uma atmosfera mais acolhedora. É uma coisa natural que faz parte da identidade brasileira e acaba sendo bem diferente de outros povos, né? Como, por exemplo, os portugueses que costumavam dar mais valor à formalidade e também aos gestos de reverência. Outro exemplo, gente, interessante é como a religiosidade no Brasil, especialmente o catolicismo, tem uma maneira um jeito, né, bem afetuoso com relação aos seus fiéis, gente. As pessoas aqui no Brasil, elas tratam santos e figuras religiosas com carinho, né, com proximidade. Tem um exemplo muito legal aqui também, né, foi o culto a Santa Teresinha e ao Menino Jesus, onde a relação com eles não é apenas de respeito formal, mas é de um vínculo emocional. O nome já diz Santa Teresinha, né, usando aquele lance do diminutivo, né, para transformar a relação numa coisa mais pessoal. Isso também aparece, gente, em festas como a do Senhor do Bom Jesus, da Pirapora, em que a figura do Cristo participa das celebrações de uma forma mais popular, né? Fora isso, essa ideia de criar laços emocionais, ela é tão importante que ela aparece também, gente, nos negócios por aqui. Pois é, onde é comum se formar amizades com o cliente, né? Mostrar toda a cordialidade e o afeto, né? Essas coisas acabam sendo fundamentais na vida brasileira. A transição do período medieval para o Renascimento na Europa trouxe uma mudança muito grande na forma como que as pessoas viviam a fé. Antes a religião era uma parada grandiosa, né? Realizada em igrejas enormes, com catedrais, onde o foco estava mais na cerimônia coletiva. Com o passar do tempo, essa prática ela foi ficando mais pessoal, mais voltada para dentro de casa. E as pessoas queriam ter uma relação mais próxima e íntima com Deus. Nessa nova forma de viver a fé, né, algumas figuras como o próprio Cristo e os santos passaram a ser mais humanizados, gente, ou seja, mais próximos da realidade das pessoas. E essa mudança ela contrastou com o estilo mais distante das igrejas palacianas, né? No Brasil essa tendência ela foi ainda mais forte, ela foi além. O estilo rígido de religiosidade que vinha lá da Europa foi deixando espaço para uma forma mais descontraída, mais acessível, onde a prática religiosa acontecia de maneira mais familiar, né? Mais flexível, sem muitas obrigações formais em comparação à Europa. Né? Isso acabou enfraquecendo, gente, o sentimento religioso mais autoritário, mais profundo até, né, aqui no país. Esse tipo de culto, adaptado aqui ao Brasil, acabou criando uma devoção mais superficial também, né? Onde as pessoas se preocupavam mais com as aparências e com o espetáculo do que, né, com a verdadeira conexão espiritual. Tinha muita briga entre os religiosos, como no caso do Império, onde as dificuldades de conciliar a religiosidade mais simples e informal com uma postura mais rígida, como no citado aqui, Dom Vital, né, que era um bispo da época, até mesmo grandes celebrações religiosas, como a Semana Santa, elas eram vistas mais como eventos sociais, né, com muita gente se encontrando, do que com movimentos de fé verdadeira. Né? Esse jeito mais relaxado de se viver a religião, junto com o calor do clima e a personalidade do povo brasileiro, realmente dificultava a aceitação de cultos mais rígidos, né? Como, por exemplo, o puritanismo e o metodismo, gente. No Brasil, o catolicismo ele também se adaptou às características culturais e sociais daqui, né? Sendo mais flexível em vez de seguir, né, aquelas regras rigidonas, que lá na Europa, por exemplo, né, a informalidade e o individualismo presentes na sociedade brasileira, eles acabaram facilitando a aceitação de várias influências culturais na religião, sem ter muita resistência, né? Só que assim, essa falta de uma estrutura mais rígida na religião, consequentemente dificultou a construção de uma moral social forte baseada na religião. O que fez com que a religião tivesse assim menos poder na política e também na formação da identidade nacional.
E assim, galera, esse vídeo ficou curtinho, né? A gente fecha aqui o estudo do capítulo 5 do Raízes do Brasil. Se você está curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha, segue aí, passa pra galera que está estudando. Se você tiver uma leitura complementar, joga aí que eu faço um resumo, a gente troca uma ideia. Algum ponto de vista diferente, joga aí que a gente troca uma ideia também. Sempre é bom que a gente faz um estudo comparado, todo mundo sai ganhando, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou, bons estudos, vou dar um jeito no cabelo. Valeu.